está. Aleluia, amém. Vamos continuar falando sobre restituição, amém? Glória a Deus, aleluia. Em Marcos capítulo 5, no versículo 25, eu vou ler um texto que os irmãos conhecem, a cura de uma mulher enferma, e baseado nisso nós vamos dar continuidade. Marcos 5, 25 diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Glória a Deus. Esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração para meditar com os irmãos essa noite, essa tarde. E quando o Senhor mostrou esse texto, eu perguntei: Senhor, por que esse texto? Então eu comecei a perguntar do Senhor e tentar entender o que o Senhor queria falar sobre esse assunto e restituição. E o Senhor mostrou a cura dessa mulher que sofria por uma enfermidade há 12 anos, com essa enfermidade. E algo que o Senhor disse para essa mulher, que me chamou a atenção, foi: filha, a tua fé te salvou. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós estamos entrando no ano da restituição, amém? E só vou conseguir entender se eu crer. Mas não é só crer, você precisa mover, precisa nos mover. Um texto que diz na palavra de Deus em 1 Coríntios é que primeiro o natural, depois o espiritual. Essa mulher precisava de uma cura, mas a cura aconteceu quando ela se moveu. Ela teve a primeira atitude, que é o mover, sair do lugar onde estava até Jesus e tocar em sua capa. E daí então aconteceu o espiritual, que é a cura. Essa atitude nos dá um entendimento que muitas vezes eu vou precisar mover no natural para ver o espiritual acontecer. O que eu quero dizer é que Deus nos deu um ano profético, tempo de restituição, e vamos viver essa restituição, porque nós cremos. Precisamos nos mover em fé e crer que iremos viver essa restituição em várias áreas da nossa vida. Observe que a palavra de Deus diz que essa mulher sofria por 12 anos com essa enfermidade.
É muito tempo com essa enfermidade. É muito tempo. E diz a palavra que ela já tinha gasto todos os seus recursos. Não tinha mais recursos. Os médicos não conseguiram resolver o problema dessa mulher, a situação dessa mulher. Agora se coloca no lugar dessa mulher, você. Qual sentimento você estaria tendo nessa situação? Qual o sentimento que você estaria 12 anos nessa situação, gasto tudo que você tinha e não resolvia o problema? Estava desacreditado, desenganado talvez, não tinha mais jeito, porque não tinha mais jeito. Talvez você estaria desesperado ou desesperada. Outro sentimento, decepcionado. Perdeu toda a esperança, porque já tinha 12 anos com essa enfermidade. Não tinha mais esperança. E algo muito relevante que o Senhor me chamou a atenção: rejeição. Porque uma mulher na situação que ela estava, com esse fluxo de sangue, ela era considerada como impura. E não podia, ninguém poderia tocar, nem chegar perto, tinha que ficar num lugar muito separado. Mas ela teve uma decisão na vida dela, de se mover, de não aceitar a condição que ela estava naquele momento, de não abraçar aquela condição como verdade para ela. E ela se moveu, em meio às multidões, em meio a toda a dificuldade que essa mulher estava, ela se moveu, sabe? E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração é que o espírito de rejeição na vida da pessoa impede ela de tocar em Jesus. Nós estamos falando sobre restituição, e o Senhor quer restituir várias áreas, cada um específico de uma situação. E pessoas que se sentem rejeitadas por todos, e até mesmo por Jesus. A pessoa, ela se sente rejeitada até mesmo por Jesus. Ela fala assim: não tem mais jeito para mim, e Jesus não olha mais para mim, e Jesus não está mais operando na minha vida. Mas você vê que no texto Jesus teve o prazer de procurar quem tocou nele. Jesus teve prazer de olhar nos olhos daquela mulher e dizer para ela: filha, tua fé te salvou. Sabe, e se você tem algum espírito de rejeição no seu coração ou na sua vida, quero dizer que Jesus, Ele tem prazer em te curar, Ele tem prazer de olhar para você. No momento que você se move e vai até Ele, Ele tem prazer, Ele te procura. Talvez você esteja, talvez nessa situação, precisando, parecida com a dessa mulher. Talvez você tenha esperado muitos anos e até hoje não tem visto nada acontecer. Talvez você não tenha visto nada acontecer na sua família, nada acontecer com o seu cônjuge. Eu falo porque eu já ouvi falar pessoas que chegam e falam assim: eu vou parar de servir o Senhor, eu vou parar de vir na casa de oração, eu vou parar de ir no culto, porque nada acontece com meu marido, nada acontece com meu cônjuge, está cada vez ficando pior. E talvez você venha passando tantos anos em situação como essa mulher, e você não consegue ver que Deus pode restituir. Talvez você não vê nada acontecer na sua vida financeira, talvez você não vê nada acontecer no seu chamado ministerial, e talvez você esteja desacreditado ou desacreditada, cansado, perdeu a esperança em algo que sonhava muito, devido ao passar do tempo, devido ao passar dos anos. Talvez você esteja precisando de uma cura no seu corpo ou na sua alma, e talvez você esteja até mesmo precisando de uma cura na sua fé, no sentido que não consegue ter mais fé para se mover e continuar crendo. Mas hoje eu quero te dar uma boas novas. Você crê? Não em mim, no Senhor, que o Senhor pode fazer. Assim como Jesus restituiu a saúde daquela mulher, que não tinha mais recursos humanos e que não tinha mais esperança, Jesus também quer restituir sobre as nossas vidas.
Jesus quer restituir saúde sobre a sua vida. Jesus quer restituir a restauração da sua família. Jesus quer restituir os seus relacionamentos, restituir uma vida financeira estável, amém? E restituir também a sua fé. Só precisamos continuar nos movendo em jejum e oração, que Ele vai mover o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual, lembra? E Ele vai se restituir o que nós precisamos para se cumprir a obra perfeita e maravilhosa sobre as nossas vidas. Vamos ver um outro exemplo, onde Deus agiu no caos. Quantos aqui já ouviram falar de Jó? Jó perdeu tudo o que tinha. Desde famílias, riquezas, bens materiais, e tudo aquilo que gerava lucro para ele e seus animais, ele perdeu tudo. E talvez um dos bens mais preciosos, seus filhos, todos morreram, com a permissão do Senhor. E sabe o que acontece? E quando você se coloca numa situação dessa, em que Deus permite você perder tudo, muitos desacreditam da vida. E eu quero refrescar a memória dos irmãos em relação a esses homens e mulheres da Bíblia, onde passaram por momentos difíceis, mas que permaneceram com o Senhor, e o Senhor restituiu. Pensa essa mulher, quando o Senhor, a mulher do fluxo de sangue, algo que o Senhor falou no meu coração. Quando o Senhor restituiu a saúde dela, o Senhor restituiu toda a esperança dela de vida. O Senhor restituiu a alegria dela. O Senhor restituiu o ânimo dela. O Senhor restituiu a esperança dela. O que ela não tinha mais esperança, o Senhor trouxe esperança para ela. Ela viu uma luz na vida dela ainda. Porque antes era só escuridão. E o fim da vida talvez. Mas no momento oportuno, ela se moveu, e por ela se mover, ela experimentou da restituição da parte de Deus, da cura. Então o Senhor não só restituiu uma cura, o Senhor restituiu uma vida para ela, uma nova vida. E nesse tempo de restituição, desse ano de restituição, talvez o Senhor vai exigir muito de nós para se movermos. Talvez você está parado, estagnado, e você não vê esperança, mas você vai precisar se mover. Se realmente você quer ver restituição, Deus faz, Ele faz. Mas faça como essa mulher. Em muita situação da sua vida você vai precisar se mover. E Jó, voltando ao assunto de Jó, ele, um homem temente a Deus, sim. E Deus tinha os seus particulares com ele, como tratar. Assim como cada um de nós, Deus trata cada um de uma forma diferente. Mas Jó, o Senhor permitiu perder todas as coisas. E você para e pense, você olhe para a situação que talvez você esteja hoje. Talvez você não esteja em uma situação tão agradável, talvez você queria. Mas o que vai trazer resultado, o que vai fazer a mudança na sua vida, na minha vida, é o nós permanecermos no Senhor. Não fazer como eu ouvi, eu vou parar com tudo porque Deus não está agindo no meu casamento, Deus não está agindo na minha esposa, no meu esposo. Eu vou parar tudo porque eu não estou vendo Deus agir na minha área financeira. Eu vou parar porque está tudo difícil, eu vou abandonar tudo, vou jogar para cima e vou embora. Vai, que vai piorar mais ainda. Aí você caminhou até aqui, para você abandonar tudo, para você abrir mão. Quando o Senhor colocou você no ano da restituição, você quer abrir mão? Aí é o ano de você permanecer, é o momento de você permanecer. Amém? E Jó, olha o que diz lá em Jó 42, 10, 16. Eu falei da tragédia de Jó aqui até agora, mas vamos falar um pouco, vamos lembrar um pouco do que Deus fez na vida desse homem por ter permanecido. Jó 42, 10, se eu não notei errado, vai ser isso aí. Ok. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero, diz comigo, próspero. E lhe deu tudo em dobro, diz assim, o Senhor lhe deu tudo em dobro. Entende quando o Senhor restitui? Ele não vai restituir naquele ponto que você estava antes, da mesma forma de antes. Quando o Senhor restitui, Ele é um Deus generoso, diz comigo, o Senhor é generoso. E sabe, por Ele ser generoso, Ele restitui em dobro.
3 vezes mais, 4 vezes mais, não sei, cada um, de uma forma. Para Jó foi em dobro. Para você pode ser 4 vezes mais, como o apóstolo disse que essa semana, né? Foi domingo passado. Versículo 11. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele na sua casa. Eles consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Versículo 12. O Senhor o abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Você consegue enxergar uma restituição aqui? Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Semina, a segunda de Késia e a terceira de Querem. Versículo 15. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Você consegue ver a restituição aqui? Em dobro? E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Consegue ver a restituição aqui? Então morreu Jó ainda morreu Jó em idade muito avançada. Agora eu pergunto para você, preste atenção: vale a pena servir o Senhor mesmo em dias difíceis? Vale a pena servir o Senhor em momentos difíceis? Vale a pena, porque é Ele que restitui, e é Ele que permite todas as coisas nas nossas vidas. E você não vai abrir mão no momento que nós entramos no momento oportuno. Você não vai parar na hora que o Senhor nos deu o momento oportuno. Você vai se mover no natural, em jejum e oração, que depois vem o espiritual. O Senhor age. Porque às vezes você é daqueles que quando vem a dificuldade, você já acha que não vale mais a pena servir o Senhor. Passou por uma luta no casamento ou na sua vida, já quer desistir do Senhor. Sabe, Deus sempre vai restituir além, sempre vai ser a mais, se você permanecer com o Senhor. O diabo, acho que foi a apóstola Rosiane, colocou ontem que o diabo ele vai fazer de tudo para que você não entre nessa restituição. Ele vai agir de todas as formas, para que você não desfrute desse momento. E quando ele sabe que está perto, porque ele sabe que está perto de o Senhor fazer a grande obra maravilhosa da sua vida, é onde que muitas vezes vai apertar. É onde que muitas vezes vai ficar mais difícil. E é onde muitos abandonam, andam para trás, param e esquecem. E é onde o diabo vence. Então esse momento, essa palavra de Deus possa entrar no seu coração e você receber da parte dele um ânimo e um avivamento no seu coração da parte dele. Porque ele não está morto, ele está vivo. E ele está na sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você. E ele olha para você. Ele tem prazer em olhar em teus olhos. Você lembra de Ana? Ela não podia ter filhos, mas ela se moveu em oração. Ela se moveu. Ela foi atrás do profeta, e pediu. E aquele homem orou com ela. E Deus deu um filho para ela. Detalhe, Deus deu um filho para ela. E ela consagrou a Deus. Muitas coisas que o Senhor quer restituir nas nossas vidas, e muitas coisas que Ele vai restituir nas nossas vidas, vai ser para um benefício da obra dEle. Porque muitas vezes nós queremos ser restituídos só para o nosso benefício. Mas às vezes o Senhor vai restituir algo para beneficiar a obra maravilhosa que Ele começou, para prosseguir. Então não segure e não tente parar o que Deus quer fazer. Quando Ele restituir e Ele te pedir que é para Ele, então dê para Ele. Amém? Abra o seu coração, os seus olhos espirituais e entenda o mover, como Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo e como Ele quer fazer, porque tudo é para Ele, tudo é dele e para Ele.
Quero dar mais um exemplo para os irmãos. A mulher samaritana. João 4:7. Essa mulher teve um encontro com Jesus naquele lugar. E diz assim a palavra do Senhor. João 4:7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me um pouco dessa água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, e está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Versículo 40. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram nele. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Aleluia. Ok, conhecemos bem esse texto, mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto é a situação dessa mulher. Alguém que já passou por várias separações conjugais, sentimento de rejeição, abandono, mal amada. Mas essa mulher teve um encontro real com Jesus. E mesmo com toda a situação dessa mulher, Jesus quis olhar nos olhos dela para restituir o que precisava naquela vida. Tudo que o diabo tinha roubado da vida daquela mulher, Jesus fez questão de olhar nos olhos dela e libertar de toda aquela amarro na vida dela. Aquela mulher podia voltar a sonhar em coisas novas na vida dela. Aquela mulher podia voltar a sonhar com uma nova vida com Deus, porque o Senhor restituiu o sentimento dentro dela. Aquela mulher, ela foi tirar água do poço, diz a palavra de Deus, era por volta de 12:00. Ninguém ia nesse horário tirar água do poço, elas iam cedo, por causa do sol, do calor, era muito quente. E essa mulher, ela foi esse horário. Por que ela ia nesse horário sozinha? Pela vergonha que ela tinha. Ela era rejeitada, era uma mulher rejeitada por todos, mas não foi rejeitada por Jesus. Sabe, Jesus, Ele não está aqui para julgar, pesar você, e por mais que Ele é justo, mas aqueles que se interessam a tocar nele, aqueles que se interessam a ouvi-lo
E aqueles que se interessam a saber mais dele e estar com ele, ele tem prazer em olhar nos olhos e trazer a nova vida, trazer uma restituição, levantar a sua cabeça, os seus olhos, levantar a sua esperança e fazer com que você possa enxergar uma esperança, aonde talvez antes para você não tinha. Ele tem prazer disso. E o Senhor, no momento que estava lendo essa palavra, o Senhor mostra pessoas desanimadas e cansadas, sem esperança, porque já tem muitos anos. E talvez você não tenha, nesses muitos anos, você acha pouco o que você tem visto. Porque, irmãos, não é pouco você acordar todo dia de manhã, na sua cama, e ter a vida naquele dia. Não é pouco você poder sair da sua casa e chegar até o seu trabalho e voltar para a sua casa, e a sua família está ali, talvez te esperando, todos com saúde. E não é pouco você poder acordar de manhã respirando. Isso não é pouco, mas talvez por rotina você acha que isso é pouco, né? Mas não é. E aí está o problema, quando a gente acha que é pouco aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E você fica insaciável, você só acredita que Deus está fazendo, se você vê um sobrenatural todos os dias. Mas o sobrenatural todos os dias está em você poder sair da sua casa e voltar debaixo dos cuidados deles. Amém? O problema é que o ser humano sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? E ele acha que na vida daquele irmão está acontecendo mais do que na dele. Mas nós precisamos aprender a dar valor no que Deus faz para nós todos os dias. E uma coisa que essa apóstola sempre fala aqui é: seja fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar, né? Então seja fiel nesse pouco, creia, viva esse que você está vivendo hoje, que para mim não é pouco, mas talvez para muitos seja um pouco. Isso. E sabe, Jesus plantou nessa mulher uma fonte de água viva. Lembra que ele diz lá: aquele que crê em mim será plantado nele, colocado dentro de uma fonte de águas vivas. Então Jesus plantou e essa fonte começou a jorrar para a vida eterna. Veja que ela saiu dando testemunho de que Deus fez na vida dela, e diz a palavra que muitos creram em Jesus através do testemunho dela. O Senhor plantou essa fonte nela. A fonte que Jesus plantou nela estava jorrando verdadeiramente. Jesus quer restituir o vigor da comunidade Batista Ide, de levar o evangelho para os bairros dessa cidade. Uma fonte que jorra água viva está sendo estabelecido dentro de cada ovelha da comunidade Batista Ide. E eu falo comunidade Batista Ide e não falo a igreja brasileira, porque a palavra que Deus deu foi para nós. Amém? E nós cremos. E o Senhor quer restituir essa fonte de águas vivas, que jorra essa água viva, que jorra. Jorrar é você, de você. E quando ele fala dessa água, ele está falando a respeito da água do Espírito Santo que habita em nós. Muitos estão com o Espírito Santo guardado para você, e só usa para você, e só quer para você. Mas Jesus, ele quer restituir uma fonte, e a fonte, ela jorra. Ok? E precisa jorrar. E o que ele vai fazer nesse ano do ano da restituição é fazer com que você seja essa pessoa que vai sair e testemunhar as maravilhas que Deus fez na sua vida. E muitos irão crer em Jesus pelo seu testemunho. E talvez por se passar muitos anos, 12 anos, por exemplo, como essa mulher com essa enfermidade, você não tem mais o que testemunhar ou não consegue mais testemunhar. Mas Jesus está destravando essa noite, essa fonte. Jesus está tirando as folhas, né, dessa fonte, aquele barro que não é necessário, aqueles empecilhos, aqueles troncos de árvore que começam a ficar na fonte, começa a tampar. O Senhor está tirando essa noite para que possa jorrar. Como um dia eu ouvi aqui, né, o Senhor está desentupindo, né, o cano. Ele vem e chega aqui em top. Mas o Senhor vai desentupir e vai começar a jorrar. Isso é restituição, amém? Isso é restituição. E na vida financeira? Pastor Bruno, sempre tem que colocar a vida financeira no meio, né? É porque eu creio muito nisso, irmãos. Eu creio muito nisso. Na vida financeira, como o Senhor pode restituir? Primeiramente, quero lembrar você que Ele é Deus, amém? E Ele pode fazer da forma que Ele quer.
Mas um caminho que ele mostra para mim está lá em Mateus 6, 25. Nós vamos ler comigo. Lê comigo, por favor. Mateus 6, 25. Olha o que o Senhor diz. Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, eles não colhem e nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Versículo 27. E nenhum de vocês pode compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem as flores do campo. Eles não trabalham, nem fazem roupas para si mesmos. Mas eu afirmo a vocês que mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste as ervas do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Versículo 32. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Versículo 33. Portanto, põe em primeiro lugar na vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Muitas pessoas estão buscando uma restituição financeira, ao invés de pedir uma restituição do primeiro amor, uma restituição de fé em Cristo Jesus. Se a palavra dele diz, versículo 33, coloca para mim aqui, versículo 33, por favor. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas que nós lemos antes. Portanto, então, se a ideia é, se o ensinamento é colocar primeiro de Deus, em primeiro lugar a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, como diz a palavra aqui, que todas as coisas vai ser acrescentado. Então, antes de eu querer uma restituição financeira, eu preciso entender que eu preciso buscar uma restituição do primeiro amor, aquele primeiro amor que eu perdi. Eu preciso buscar uma restituição de fé, porque se o Senhor restituir em mim aquele primeiro amor, se o Senhor restituir em mim a fé, eu consigo colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, e eu consigo colocar a vontade do que Ele quer primeiro, então a vida financeira vai destravar, e Ele vai restituir a vida financeira automaticamente na minha vida. Porque se eu tenho Ele em primeiro lugar, se eu faço primeiro o que Deus quer, tudo o que eu precisar, Ele vai me dar, porque Ele está primeiro, Ele está na frente. Mas quando você inverte isso, quando você pede, Senhor, restituição financeira, Senhor, tem muitos que ficam sonhando, né, da sua conta amanhecer com 1 milhão ali, muitos ficam sonhando, não sei, tomara que não, né, muitos ficam aí sonhando de ganhar na Mega Sena, está jogando, já está pecando já, né, não sei, dourado da sorte, muitos ficam sonhando com isso, como tigrinho, bete. E tem gente, né, que está doido no tigrinho ali, está repreendido, não sei como é que funciona, mas estou vendo isso aí para tudo que é lado. A Jane comentou comigo, nossa, tem uma cliente minha aqui que ela posta todo dia ali, R$10, R$3, sei lá o quê. Eu falei assim, eles não postam o que eles perdem, eles só postam o que eles ganham, e acham que estão ganhando alguma coisa. Mas a sua fé está nisso, eles estão nisso, eles estão invertendo, e gastam todas as suas energias e força nisso, sendo que o Senhor diz, ei, inverte isso. Primeiro lugar, é o que eu quero, que eu vou cuidar de todas essas coisas, é o que Ele quer fazer nas nossas vidas.
Amém? Então, por mais que já faz anos, este é o tempo de você se mover no natural, que o espiritual ele faz. Amém? E nós oramos aqui, nós vimos aqui na palavra do Senhor muitas curas que o Senhor fez. Isso colocou no meu coração. Muitas pessoas estão descrentes do que eu posso fazer, não acreditam mais do que eu sou capaz de fazer. E nós vamos orar essa noite, essa noite, por cura. Amém? E o Senhor vai restituir a fé de muitos aqui nesse lugar. Glória a Deus. Queria pedir que você ficasse de pé esse momento. Os irmãos do louvor subam aqui e vocês tocam o que Deus colocar no coração de vocês, que eu não sei que música colocar, né? Mas enquanto eles vão se arrumando ali, o bispão já deve estar ligado, né? Quero colocar um testemunho, contar um testemunho para vocês. Na festa de Pentecoste, que o congresso que o bispo Rinaldo estava aqui, né? Foi Pentecoste, ou Purim, foi Pentecoste. Eu estava sofrendo com uma dor na coluna, irmãos, há mais ou menos aí uns 6 meses. Na verdade, assim, ficou mais intensa, uns 6 meses, assim, muito intensa. E eu lembro que eu estava num congresso ministrando, tocado, sentado ali, e minha coluna, minhas costas estavam pegando fogo, irmãos. Deixa eu só perguntar aqui, quem aqui sente muita dor na coluna? Levante a mão assim, sente as costas queimando, dor bem alto. Sente dor na coluna, ou está com essa dor hoje, fica com a mão levantada aí, e sofre com essa dor na coluna hoje, bem alto, irmãos, eu quero ver. Já montou assim meio com medo, já não está crendo no que ele pode fazer, né? Ok, então vocês entendem o que é isso. É uma dor que você toma remédio e talvez passa ali e depois volta de novo. Pode abaixar a mão. Quero dizer que hoje Jesus vai te curar hoje, amém? Eu estava em pé ali, nós paramos, eu tinha levantado, falei assim, eu vou ficar em pé porque eu não estou aguentando. Parecia que ia arrancar minhas costas. A sensação que eu tinha é que eu ia cair naquele momento ali, de tão queimando que estava minha coluna. E o pastor aqui orando, e perguntando, né, qual enfermidade a gente vai curar, tal. E eu com aquela dor, eu passei, é que você se acostuma às vezes, né? Você fica, se acostuma ali, não pode acostumar, porque o Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, amém? E eu em pé com muita dor, do nada sumiu, acabou a dor na coluna, sem eu pedir, sumiu. Não, eu senti um gelo depois, gelou minha coluna e sumiu, nem vi para onde ela saiu, naquele momento, aquele ambiente ali, mas eu precisava muito daquela cura, irmão. Depois daquilo, eu me sentia assim, liberto de uma dor que me assolava muito. Durante os MOA aqui, nós ficamos 3 horas aqui no MOA. Geralmente, ultimamente, o profeta tem colocado ali umas 3 horas ali para o pastor Bruno, né? E essas 3 horas, assim, irmãos, era violento, era demais. E às vezes eu não via tocando em pé ali, irmãos, porque em pé é mais difícil. Eu uso 2 pedais ali, e se eu ficar em pé ali, o calcanhar começa a formigar e muito. E se eu sentar na coluna, doía. Falei, tá lascado, né? Não tem. Mas, irmãos, nunca mais eu senti uma dor na coluna. E sabe de uma coisa? O Senhor restituiu em mim uma alegria que eu não conseguia ficar com os bebês no colo. Assim, ficava pouco tempo. Hoje eu fico ali, o tempo que precisar ali. Eu não sei o que é mais sentir dor na coluna. Eu vi bem aquela dor, e uns tempos atrás, uma semana atrás, começou a vir uma dor. Eu falei assim, eu não aceito essa dor. Começou a vir, eu falei, não aceito. Foi 2 dias eu lutando com aquilo, que aquela dor querendo começar. Eu falei, não aceito. Eu não tomei remédio, sumiu de novo. Eu falei, não aceito mais você, estou livre. O Senhor restituiu a saúde da minha coluna. Eu não quero mais essa dor. E ao mesmo tempo, quando o Senhor faz isso, irmãos, você sente uma alegria, porque aquilo que você não conseguia fazer antes, você já consegue fazer. O Senhor restitui, e por causa da cura, o Senhor traz alegria. E o Senhor colocou no meu coração que foi num ambiente, a sinagoga, que Jesus bateu as sandálias e virou as costas e disse, ele não pôde
Ele não pôde fazer milagre naquele lugar porque as pessoas não aceitaram ele, porque ele era um filho de carpinteiro, né? É isso, pastor? Nazaré, né? Quem que é esse? Aquele gurizinho lá que nasceu daquele homem lá Não, e ele não pôde fazer milagre naquele lugar. E aquelas pessoas não puderam se alegrar com o milagre de Jesus. E sabe que o Senhor mostrou no meu coração que muitos têm perdido a alegria no Senhor, porque se esqueceram que Deus pode fazer milagres, e que Ele é profissional nessa área. Ele é profissional na área de milagres. Ele pode fazer. Mas Jesus não pôde fazer naquele ambiente porque as pessoas ali não aceitaram, não quiseram. E muitas vezes o Senhor não está fazendo na sua vida porque você não está aceitando, você não está permitindo que Ele venha fazer. E entenda, quando Ele operar, a alegria vai voltar na sua vida. Você vai experimentar do poder de Deus. Não é só o momento em que você vem e você adora, você entrega, né? E você não vê nada acontecer. O que o Senhor quer fazer é muito além de que tem acontecido aqui nesses dias, nossa vida. O que Ele quer fazer é algo que seja real e traga alegria no seu coração, traga alegria para a sua vida, porque o Senhor tem prazer em nos alegrar. E a palavra do Senhor diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos provocar alegria no coração de Deus. Vamos ser bem inteligentes e provocar muita alegria no coração de Deus, para que Ele demonstre a sua força em nós, porque a alegria dele é a nossa força. Como é que eu provoco alegria nele? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando eu estou incrédulo, quando eu não tenho essa fé, eu não agrado a Deus, eu não movo alegria no coração dele. Mas quando eu tenho fé, eu venho nesse ambiente, eu gero essa fé, eu busco isso, eu provoco alegria. E essa força que você precisa, isso que você precisa, começa a ser real em você. Amém? Eu quero chamar assim, que faz uma fila aqui na frente, aqueles irmãos que tem com esse problema, com dor de coluna. E aqueles que talvez está sentindo uma dor na coluna aqui essa noite. Você que sente muita dor na coluna. Você que tem coluna torta, você que tem coluna desfocada, né? Assim, sei lá, de alguma forma, você já foi no médico e o médico falou assim: não, sua coluna, ela faz uma fila assim, virado pra cá. Isso. O que estava te assolando não vai te assolar mais. A apóstola Regina também, ela sofria com dor na coluna, nunca mais também teve. É uma alegria que dá. A apóstola não podia viajar num carro por causa da dor na coluna. E sabe o que o Senhor mostrou aqui? A enfermidade, ela nos pega cativo e a gente não consegue experimentar a alegria de Deus por causa de uma enfermidade nas nossas vidas. Amém? Então se você crer, você vai começar a pedir para o Senhor agora a cura em nome de Jesus. Assim como eu fui curado, assim como a apóstola que eu acabei de dizer foi curada também, e assim como muitos outros receberam da parte de Deus, você vai começar a pedir a sua cura agora. E se você está sentindo dor agora, olhe com seus olhos espirituais por essa dor agora e comece a pedir para sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode continuar adorando ao Senhor, o ministério. Pode continuar adorando ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo nesse lugar. Pode adorar, pode adorar.